Boa noite, amada igreja. Boa noite, o pessoal da live. Mais uma quarta-feira nós nos encontramos aqui para orar, para estarmos diante do Senhor, apresentar ao Senhor os nossos pedidos, apresentar os desafios, dessa igreja, pedindo para que o Senhor ele venha fortalecer, para que ele venha reanimar, Então, o primeiro anúncio dessa noite é que o nosso pastor, ele tirou umas 2 semanas de descanso, após um ano difícil, o ano passado, um ano de bênçãos, meus irmãos, mas é difícil. A gente teve a oportunidade de participar um pouquinho do que a Simone falou, de como é a rotina dele para preparar os sermões, para que ele venha estar trazendo a palavra domingo após domingo, às quartas-feiras. E nós sabemos que ele precisa de um descanso, todos nós precisamos de um descanso pela nossa mente, pela nossa saúde. Então, as próximas 2 semanas ele vai tirar para descansar. Os nossos anúncios é quarta-feira, nossas quartas-feiras nós estamos aqui, esse culto importante, nós consideramos importante, tem um público fiel, que sempre está aqui, orando pela igreja, orando pela vida de cada um, orando pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, crianças, enfim. O quão é importante esse culto de oração, a partir das 7h30 da noite, todas as quartas-feiras. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, tem o nosso estudo bíblico com o professor Diego, ele tem ministrado o CETEB, e o como é importante para a igreja participar do estudo bíblico, esse seminário teológico de base, para nós conhecermos a doutrina da ICNV, da Igreja Cristã Nova Vida, ideal para aqueles que já passaram por batismo, aqueles que estão chegando na igreja também. É um estudo muito bom, ministrado pelo professor Diego. Bom, meus irmãos, e se você tem nessa noite uma contribuição, como nós fazemos às quartas-feiras, pode deixar ao final do culto a sua contribuição. Todos já sabem os desafios dessa igreja, todo dia 10 é pago um valor para que essas portas se mantenham abertas. E graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, apesar dos 2 anos difíceis ao qual nós passamos, o Senhor ele sempre supriu as necessidades dessa igreja, em todos os aspectos, O pastor está com uma ideia agora de começar, talvez a partir de fevereiro, no próximo mês, já começar o berçário, Estamos terminando, graças a Deus, a campanha, que ajudou a fazer todas essas coisas com a igreja, a pintura da igreja. Compramos a mesa de som que não estava ali no orçamento, mas já conseguimos através da ajuda de cada um. E Deus ele vai suprindo, Deus ele vai abençoando, Deus ele vai se mostrando, e isso é importante, meus irmãos? E graças a Deus por todas essas coisas. Então, vamos para a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Nós leremos do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Uma vez eu comentei com o pastor com relação aos sermões, o quão é difícil e como eu admiro, cada sermão que ele traz para a gente, que Deus dá a ele, e o como não é fácil, mas o quanto eu aprendo, o quanto é bom para mim, o quanto é edificante quando eu produzo, quando Deus ele nos direciona e a gente vai estudando. Então, meus irmãos, a palavra ela fala primeiramente para mim. Deus ele me renova, Deus ele vai se mostrando através da sua palavra.
E graças a Deus por isso. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Versículo de número 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. De falar com Deus. Senhor, toma, Senhor, a minha vida, Pai amado, que eu não venha ser direcionado nem para a direita nem para a esquerda, Pai, por mim, mas ser, ó Deus, guiado e conduzido pela Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pelos louvores que foram entoados até agora, pelas orações, ó Deus, em que clamamos a Ti, ó Deus, e entregamos a Ti. Agora, Pai, fala conosco aquilo que lhe apraz, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Então, meus irmãos, nessa noite eu quero trazer essa mensagem, um texto muito conhecido, né, que diz respeito a essa mulher chamada Ana. Uma breve reflexão desse episódio de grande aprendizagem e ensinamento dos nossos dias. Então nós estamos lendo sobre o que se antecede ao nascimento de Samuel, né? Um grande profeta do seu tempo, juiz de Israel, sacerdote do Senhor, filho de Eucana e Ana. E nós vemos na palavra que Eucana, o pai de Samuel, era um homem obediente à lei do Senhor, um adorador, e que anualmente ele oferecia sacrifícios ao Senhor. E diz também que ele era esposo de 2 mulheres. Naqueles tempos era normal um homem ter mais de uma mulher, diferentemente dos dias de hoje. Uma se chamava Ana e a outra Penina. E é justamente sobre esta grande mulher, eu digo essa grande mulher, posso falar também mulher de oração, chamada Ana, que nós estaremos falando e extraindo, a partir dessa mensagem, alguns ensinamentos com ela. E eu digo para vocês que eu aprendi muito com ela. Então, diante disso, eu separei 2 pontos, apenas dois pontos, diante dessa narrativa. E o primeiro ponto que eu quero estar trazendo nessa noite é sobre as circunstâncias que Ana estava passando, o tudo que ela sofreu, ou tudo que ela estava sofrendo, né? E você acompanha comigo, mantenha sua Bíblia aberta, versículo de número 2, diz assim: o versículo de número 2 diz assim: ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, quando nós lemos o versículo de número 2, nós conseguimos entender o que mais afligia aquela mulher chamada Ana. O maior problema
que ela estava enfrentando era o fato de não poder ter filhos. Ana era estéril. Meus irmãos, não havia nada mais importante para uma mulher naqueles tempos, nada mais importante para uma mulher do que ter filhos, do que gerar filhos. Uma mulher estéril naquela época era considerada, ela mesma se considerava uma mulher amaldiçoada. Havia um preconceito muito grande a respeito dessa condição, a condição de esterilidade, e Ana vivia nessa condição. Então, o maior problema que Ana estava enfrentando naquela oportunidade era o fato de não poder gerar filhos, o fato de não ter filhos. E um ponto a ser levado em consideração com relação à esterilidade de Ana é que tanto Eucana quanto Ana, eles sabiam que essa esterilidade ela vinha de Deus. Versículos 5 e 6. Versículos de número 5 e 6. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, o próprio Deus, a palavra fala que o próprio Deus a tinha deixado estéril. E eles sabiam disso. Deus ele já tinha os seus planos para serem realizados na vida daquele casal. Mas não é fácil diante da circunstância contrária, diante da circunstância adversa, chegar ao ponto de entender que Deus está por trás de todas essas situações. Não é fácil. E eles criam, muitas das vezes para nos moldar, para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar. Eles sabiam que a esterilidade vinha de Deus, mas porém, independente disso, eles não deixaram de adorar ao Senhor. Como nós vimos, Eucana era um adorador ao Senhor, ele queimava as suas ofertas ao Senhor. Então, esse é o primeiro e grande problema que Ana estava enfrentando, a sua esterilidade. Porém, esse grande problema que Ana enfrentava já estava afetando diretamente outras áreas da sua vida. Ou seja, por conta desse grande problema que ela estava enfrentando, por conta dessa situação, outros problemas consequentemente foram acontecendo, consequentemente eram gerados. E a partir do versículo 6, acompanhe comigo, nós veremos alguns desses problemas que eram consequências desse grande problema de Ana. Versículo 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, além de enfrentar essa situação, Ana tinha que aguentar todos os dias aquela mulher chamada Penina, outra esposa de Eucana, que era sua rival. Diz a palavra que era sua rival, e diz a palavra que ela zombava da sua esterilidade. Em outra versão diz que Penina provocava Ana, e provocar no original, e essa palavra no original significa vexar, que é envergonhar. Então, além de saber da sua condição, de ter que conviver com a sua condição, ela tinha que conviver com uma pessoa que fazia questão de envergonhar Ana todos os dias, envergonhar o seu nome todos os dias, ridicularizar a sua situação, diminuir, menosprezar. Agora imagina você o que ela não passou. Às vezes nós passamos no nosso trabalho, somos humilhados no nosso trabalho, a gente já fica triste. Imagina todos os dias, e diante daquela situação que Ana estava passando, imagina o que ela não estava passando. Versículo 8 vai mostrar mais um pouco de como aquela mulher ela estava. Versículo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana, então, por conta da sua condição, por conta desse grande problema, ela enfrentava outros pequenos problemas que
somados viravam também um grande problema. Ana era uma mulher triste, que estava na condição de tristeza. Ana não tinha vontade de comer, Ana chorava. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, ela estava à beira de uma depressão. E ainda tinha o seu marido, Eucana, que por mais homem de Deus que ele era, ele não conseguia entender o porquê daquela situação. E eu te digo, não adianta, ninguém vai entender o que você está passando diante da sua aflição, diante da sua situação, da circunstância que se gerou. Ninguém sabe o que se passa dentro de você. Somente Deus, Ele tem o poder de sondar o nosso coração. Ninguém vai entender. Outro problema gerado como consequência da sua esterilidade era que provavelmente toda essa situação já estava envolvendo também a saúde do seu casamento. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto que eu venho destacar nessa noite, que é exatamente sobre os problemas que aquela mulher ela estava passando, sobre toda a circunstância gerada por conta daquele problema, o problema maior e todos os outros problemas que consequentemente aconteciam. E o segundo ponto que eu quero trazer nessa noite, que eu quero destacar nessa noite, é sobre a maneira que Ana reage diante de todos esses problemas. Versículo 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. No finalzinho do versículo 9 vai dizer que Ana se levantou. Ou seja, Ana toma uma atitude. A palavra diz que mesmo ela com a alma amargurada, chorando muito e com todos os seus problemas, ela se levanta e vai orar. Meus irmãos, a atitude que ela teve foi a de parar de chorar diante dos seus problemas para chorar diante do Senhor, o único que podia mudar a sua história. Não deixe que os seus problemas te seguem a ponto de esquecer a quem recorrer em meio a uma aflição, em meio às angústias. Não permita que as circunstâncias te impeçam de se levantar, de tomar uma posição, de orar, de estar aos pés do Senhor, de pensar que Ele está alheio, mas Ele não está. Talvez você, ou aqui nessa igreja, ou por através da live, aonde essa palavra vai chegar, esteja passando por um grande problema. E por conta desse problema, outros problemas acabam sendo gerados na sua vida, outras áreas acabam sendo afetadas, e por conta disso, a sua condição é de tristeza. Talvez a sua condição hoje seja de desânimo, ou de angústia, vontade de desistir, de parar de tudo. E eu quero mostrar nessa noite, através dessa palavra, que nós precisamos aprender com essa mulher, que não se deixou abater com as suas circunstâncias. O que precisamos fazer é tomar uma atitude, estar aos pés do Senhor. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, mesmo tristes, mesmo angustiados, nós precisamos nos levantar e orar. Nos levantar em direção a Deus, mesmo triste, desanimado, derramar a nossa alma ao Senhor. Ela falou isso, não sou eu que estou falando. Versículo de número 15. Acompanhe comigo, versículo de número 15, olha que tremendo essa mulher vai falar. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante
do Senhor. Finalzinho, a segunda parte. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ana, então, mesmo diante de todos aqueles problemas, diante de todas aquelas circunstâncias, ela derrama a sua alma diante do Senhor. Ela se entrega verdadeiramente, ela adora o Senhor, ela se entrega em oração. E aí nos versículos de 17 a 20, acompanhe comigo também, nós veremos as consequências da sua oração. Eu não falei consequência, consequências. E vocês vão entender. Vamos ler do versículo de número 17 ao versículo de número 20. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Então, diante do texto que nós lemos, do versículo número 17 a 20, nós vamos ver que primeiro, através da sua oração, como consequência da sua oração, Ana é renovada. Ana é renovada. Final do versículo de número 18 diz assim: o seu rosto já não estava mais abatido, ela já não estava mais amargurada, ela já não estava mais angustiada, chorosa. A fé daquela mulher é renovada no Senhor através da sua oração. A partir daquele momento ela começa a confiar no Senhor e somente no Senhor. Detalhe, e esse detalhe eu sublinhei, coloquei entre aspas, coloquei em negrito aqui no meu esboço. Na verdade, meus irmãos, um grande detalhe. O detalhe é que Deus ainda não tinha concedido o seu pedido. Ou seja, Deus ainda não tinha concedido o filho que ela tanto queria. Mas mesmo assim, por isso que eu digo que a consequência da oração dela, através da sua oração, o fato de estar aos pés do Senhor, ela é renovada. Ela não foi renovada pelo que ela conseguiria ou pelo que ela conseguiu, porque Deus ainda não tinha concedido a ela. Ela foi renovada por conta da sua oração. Por ter se levantado, tomado uma atitude e se colocado aos pés do Senhor. Versículo de número 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. A primeira parte do versículo 19 vai dizer que eles, Eucana e Ana, se levantaram e adoraram ao Senhor. E o detalhe se mostra aqui novamente. Note que ainda Deus não havia dado filho a eles, o filho que eles tanto queriam. Porém, mesmo assim, a palavra diz que eles adoram ao Senhor juntos. Se Ana já não conseguia adorar, a partir desse momento, por consequência da sua oração, Ana agora se encontra renovada, ela agora se encontra adorando ao Senhor. Ela se levanta juntamente com o seu marido e eles começam a adorar ao Senhor, mesmo ainda não tendo conseguido aquilo que estavam pedindo a Deus. E muito provavelmente a partir desse momento, o casamento deles é restaurado. Então, meus irmãos, essa deve ser a minha e a sua atitude. Adorar independente das circunstâncias, adorar independente da resposta, independente daquilo que estamos passando, se Deus disse sim ou se Deus disse não. Nós precisamos adorar, aprender com aquela mulher, entregar a nossa alma, como ela falou, entregar a nossa alma diante do Senhor, parar de chorar diante dos problemas para chorar diante
de Deus, aos pés de Deus. Finalzinho do versículo 19 e versículo 20, Deus se lembra de Ana. Ana engravidou e deu à luz a Samuel. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus que tudo pode. E para concluir essa mensagem, que nós venhamos aprender com essa mulher. Eu aprendi muito com essa mulher. Que nós venhamos aprender com ela todos os dias. Que diante dos problemas nós venhamos a tomar uma atitude. Que nós venhamos a nos levantar em direção ao Senhor, nos entregar ao Senhor, que estejamos de fato aos pés do Senhor, que possamos adorar como Ana adorou, entregando a sua alma ao Senhor, foi o que ela falou, entregando a sua alma, mesmo angustiada, mesmo passando por toda aquela situação, ela entregava a sua alma ao Senhor. Meus irmãos, Deus ele continua renovando através das nossas orações. E quão importante é o cristão entender o valor e saber o poder que tem a oração em os seus efeitos, saber que Deus ele usa as nossas orações para cumprir os seus planos, para cumprir os seus propósitos. Então, meus irmãos, que fique de aprendizado para mim, para cada irmão, adoremos independente das circunstâncias, ou de qualquer que seja a resposta do Senhor. E pode ser que o Senhor nessa noite, Ele se lembre de você, Ele se lembre de mim, escute a nossa oração e venha ao nosso favor, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, agradecer ao Senhor pelos louvores, agradecer ao Senhor pela oportunidade que tivemos de estar aqui mais essa quarta-feira, orando e clamando como igreja. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia, Senhor. Te agradecemos por mais essa quarta-feira, Senhor, em que essas portas se encontram abertas, ó Deus, em que, Pai, nos encontramos, ó Deus, como igreja, clamando, ó Deus, falando contigo, te entregando cada pedido, te entregando cada departamento, clamando por essa igreja, Deus, pela nossa nação, pela nossa rua, vizinhos, ó Pai, toma, ó Deus, as nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado por esta noite, Pai amado, que nós venhamos, ó Deus, a compreender de fato, que, Pai, Tu trabalhas na oração, que Tu, Pai, usas, ó Pai, a nossa oração, Senhor, para cumprir os Teus propósitos, ó Pai. Obrigado por esta oportunidade de escutar a Tua voz, de escutar a Tua palavra, Pai, te louvar, te render louvores, Senhor Jesus. Obrigado por essa noite, nos leva em paz, nos cobre com Teu sangue, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, uma salva de palmas, para o Senhor nessa noite. Uma boa noite para você que esteve aqui nessa noite, uma boa noite para você também que nos acompanhou pela live. Que Deus nos abençoe e até domingo. Amém.